Cruzeiro venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. A vítima desta vez foi o Colorado Gaúcho. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Em mais uma grande atuação, mais uma enorme atuação da dupla Matheus Pereira e Caio Jorge, o Cruzeiro, no sábado, venceu o Internacional por 2-1. O Cruzeiro abriu o placar com o MP10, Matheus Pereira num golaço. O Bruno Tabata, no primeiro tempo, deixou tudo igual. No segundo tempo, sempre ele, Caio Jorge, o KJ, deu números finais ao jogo. 2-1 Cruzeiro. Lembrando que nos acréscimos, o atacante Rafael Borré, do Internacional, foi expulso. Final de jogo, 2-1 para o Cruzeiro. Bora colocar na tela os melhores momentos do jogo no Mineirão, para você que está no YouTube acompanhar. Se você ainda não está no YouTube, cola com a gente para você, durante a análise do Alexandre Simões e da Nath Fiuza, acompanharem os melhores momentos. Simões, grande jogo do Cruzeiro, consistente do início ao fim, dominou o Internacional por completo, Alexandre. Completamente, né, Thiago? Primeiro que assim, foi um jogaço, né? A gente esteve no Mineirão, foi um jogo agradável, né? Com dois bons times, o Internacional tem time para estar muito mais onde está na classificação, né? Tem bons jogadores. Agora, esse primeiro gol do Cruzeiro é uma pintura, o início da jogada já, né? Com o Caio Jorge matando no peito, lançando o Romero, a assistência do Wanderson, e a gente cobrava o Wanderson essa questão da assistência, para o Matheus Pereira. Agora, um ponto que eu queria destacar, o Thiago, e eu acho que ele é muito importante, cara, a torcida do Cruzeiro colocou quase 45 mil pessoas no Mineirão. O time vem aí de um período que não... as vitórias não estavam acontecendo em casa, né? Eram 3 jogos sem vencer em casa, contra Ceará, contra CRB e contra Santos. Curiosamente, 3 times piores do que esse Internacional, né? Esse Internacional tem muito mais recurso técnico do que essas 3 equipes. O Cruzeiro vinha do empate lá contra o Mirassol, que ficou aquele gostinho amargo, porque no segundo tempo tomou uma pressão do time paulista. De toda forma, 45 mil pessoas fazendo uma festa maravilhosa no Mineirão. Quer dizer, essa sintonia, e o Jardim destaca muito, tá? Não é papo de entrevista coletiva de treinador, não. O Cruzeiro e sua torcida vivem um momento especial nesse 2025, e a recuperação do time em casa teve muito a participação do torcedor nessa vitória por 2-1 sobre esse forte Internacional. O Internacional tem um time muito bom, jogadores de muita qualidade, mas aí o Cruzeiro realmente conseguiu fazer valer o mando de campo mais uma vez, e o Caio Jorge... extraordinário, né, Thiago? O que esse rapaz tem de explosão, o que ele tem de habilidade, finalização, é impressionante o momento que o Caio Jorge vive com a camisa do Cruzeiro. Ô, Nath Fiuza, decisivo, artilheiro isolado do campeonato. Daqui a pouquinho tem convocação. A informação é de que o KJ deve ser convocado. Fica a expectativa também para aparecer o Matheus Pereira, mas acho que o KJ estará na lista do Carlo Ancelotti. O Wellington Campos já vai chegar com a informação. Mas me chamou a atenção, viu, Nath? Quando a gente vê o jogo no estádio, você tem uma outra percepção da partida. Como o Cruzeiro domina por completo os seus adversários. Como o Cruzeiro cede pouquíssimos espaços. E também a ressaltar uma belíssima atuação do Fabrício Bruno. Quase perfeito, né? Por baixo, na bola aérea, sempre com um time muito bom de marcação. O Fabrício Bruno, Nath. É outro que também, né, tá nessa pré-lista aí do Carlo Ancelotti, já tem convocações recentes pela seleção brasileira ainda com outros treinadores e tá no radar para voltar. Realmente, Fabrício Bruno é um pilar, né, dessa defesa do Cruzeiro. Para falar aí de outros que se destacaram, além dos que vocês já citaram, o William, né? Grande jogo do William, participação decisiva no segundo gol, marcado pelo Caio Jorge, né? É dele a jogada, a assistência. Como é bom e como o Cruzeiro precisa desse William, né? Que apoia, que tem confiança, que aproveita os espaços, que vai pra cima, que faz essa dobradinha ali com os atacantes. O William que não vinha jogando por esse problema físico, tomara que esteja 100% aí pros clássicos contra o Atlético, porque ele vai ser muito importante. É um Cruzeiro que quando joga nessa rotação mais alta, como você disse, preenche
preenche os espaços do campo, domina o adversário, dificilmente dá chances para o outro time. O gol do Inter sai muito mais, né, num erro individual ali do Kaique, de marcação, de desproteção na entrada da área, mas é um Cruzeiro muito forte e era um jogo muito estratégico. Eu falei isso aqui no Rádio Esportes do sábado, além, né, de voltar a vencer no Brasileirão, porque para brigar pelo título você precisa ter consistência e regularidade, mas por ser o jogo que antecedia o clássico. Então, para o Cruzeiro chegar com mais confiança, né, digamos assim, reaquecido e vendo Caio Jorge e Matheus Pereira sendo tão decisivos, isso também enche o torcedor do Cruzeiro de expectativa para o clássico. O Caio Jorge já vem sendo decisivo ao longo de toda a temporada. O Matheus Pereira, em anos anteriores, se cobrou, né, que ele fosse esse cara que aparecesse nos momentos mais difíceis dos grandes jogos. Ele tem feito isso nessa temporada e serão muito importantes para o Cruzeiro também na Copa do Brasil. É isso, um trabalho do técnico Leonardo Jardim. Aliás, ele de novo falou sobre a situação do Gabriel Barbosa de forma irônica. Ele disse, eu sou muito incompetente para conseguir achar um jeito de enfiar o Gabigol no jogo. As limitações, mas a melhor fala dele foi em relação à posse de bola, né, Thiago? Aquela declaração dele em relação à posse de bola, de que... Qual foi? Ele dizendo, né, que vocês ficam valorizando muito posse de bola, aí o zagueiro toca pro lateral, o lateral devolve pro zagueiro, que joga pro volante, devolve pro zagueiro, toca pro lateral, devolve pro goleiro, o goleiro toca pro lateral. E isso tudo é contado como posse de bola, né? E ele destacando, né? Que posse de bola, se for a posse de bola no campo do adversário, ultrapassando linhas, vertical, ok. Mas que essa posse de bola, né? Que por exemplo, o Cruzeiro do Diniz tinha uma posse de bola altíssima, né? Mas aqui é a posse de bola improdutiva, que ele chamou de estéreo, né? Fica tocando, zagueiro pro lateral, lateral pro volante, volante pro zagueiro, fica com a bola, mas não faz nada com a bola, né? Já o time dele tem uma posse de bola menor, mas é impressionante, né? A verticalidade do Cruzeiro, em determinados momentos, impressiona, né? Com 2, 3 toques, tá dentro da área adversária. E, Nath Fiuza, Thiago, eu acho há algum tempo, e ficou muito latente pra mim, o Jardim vai ter que arrumar um lugar pro Matheus Henrique nesse time, viu, Nath? E é bom também, outra boa notícia desse jogo, né? Ele entrou no segundo tempo, mais à vontade, você percebe que aos pouquinhos ele tá recuperando o ritmo, voltando a finalizar, né? Aquele chute de média e longa distância que a gente sabe que ele faz muito bem, a gente já viu ele tentando nesse jogo contra o Internacional. É um processo, ficou muito tempo parado, foi uma lesão importante, mas qualidade ele tem, né? E é um setor do meio campo que é o coração desse time. A participação do Matheus Henrique, vamos supor, se ele entrar em algum momento, no decorrer ou como titular ali na vaga do Lucas Silva, é um cara que tem que dar dinamismo para esse time e ele consegue porque tem essa qualidade. E isso que o Simões falava de ser um Cruzeiro muito objetivo, é muito legal quando você ouve o treinador, digamos assim, prometer algo e depois você vê o time entregando na prática. Eu me recordo que na entrevista coletiva de apresentação do Leonardo Jardim na Toca da Raposa, ele disse isso, né? Os meus times, eu não faço questão que eles tenham necessariamente 80%, 90% de posse de bola. Eu gosto muito mais de um time rápido, vertical, que aproveita os espaços. E essa é uma característica do Cruzeiro, que já venceu, inclusive, outras partidas, tendo menos posse de bola com o seu adversário, dentro ou fora de casa, mas finalizando muito mais e tendo muito mais eficiência nas finalizações. E é um Cruzeiro que tem que seguir assim, com esse equilíbrio, com essa eficiência para os grandes jogos que estão por vir, né, Thiago? É isso, e o primeiro deles, o primeiro grande jogo que vem aí quarta-feira, hein? O Cruzeiro enfrentando o Atlético. Pedro Abílio, vamos falar da preparação do Cruzeiro, Abílio. Como fica até quarta-feira o Cruzeirão? Quem o Jardim tem à disposição? Quem vai enfrentar o Atlético? Iniciando o mata-mata da Copa do Brasil. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Thiago Reis. Boa tarde, Simões, Nath. E a você que está acompanhando o Rádio Esportes nesta segunda-feira. O clássico já começou, desde domingo já tem treinamento preparatório na Toca da Raposa, viu, Thiago? Hoje a atividade aconteceu pela manhã e agora só na tarde de terça-feira o técnico Leonardo Jardim terá a atividade de amanhã para preparar o time para o clássico. O colombiano Luiz Sinisterra, já treinando com o grupo, 26 anos, regularizado, pode ser relacionado pela primeira vez. Ele esteve no Mineirão no sábado, quando o Cruzeiro bateu o Inter, que vocês falaram há pouco. Inclusive o Cruzeiro publicou os bastidores dessa vitória e o Sinisterra já foi para a roda da dança para comemorar a vitória com o Bolassi, que é sempre o comandante nesse momento importante no vestiário com os jogadores do Cruzeiro.
O Marquinhos participou do treinamento com dores na coxa. Ele desfalcou o Cruzeiro contra o Mirassol e também contra o Internacional. Deve retornar para o Clássico, ficar à disposição no banco para o Leonardo Jardim. No departamento médico, o Fagner segue o tratamento da fratura na fíbula, perna direita, e o zagueiro João Marcelo já fazendo atividade híbrida na fisioterapia e também em campo. Muito em breve retornará a equipe cruzeirense também. O Thiago, o volante Rian Guilherme deve ser oficializado neste início de semana. Cruzeiro adquirindo 80% dos direitos econômicos junto ao Fortaleza, 1 milhão de euros, pouco mais de 6 milhões de reais. Estava lá no União Leiria, na segunda divisão de Portugal, jogando por empréstimo, e é novidade para os próximos dias. A Itatiaia acompanhou o desembarque dele em Belo Horizonte, o João Marcelo Cardoso registrou, está lá no Itatiaia Esporte no YouTube. O pessoal pode conferir as primeiras palavras do volante. Nação Azul, sócio 5 estrelas, o novo sócio 5 estrelas, para você ter mais benefícios, hein? Mais vantagens e poder apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Então não perde tempo não, acessa lá sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90, afinal... Vendas abertas, Thiago, para Cruzeiro e Palmeiras, jogo da volta na semifinal do Brasileirão Feminino. Cruzeiro ontem fez 3-1 na Arena Barueri, Vanessinha, Letícia e a Gabi Soares marcaram os gols, a Bianca Brasil deu 2 assistências. A volta acontece no domingo, dia 31, 10h30 lá no Horto, ingressos a R$40, só que o sócio 5 estrelas paga 20, às 3h30 da tarde, convocação do Ancelotti. Ô Thiago, Fabrício Bruno, Kaique, além dos dois que vocês citaram há pouco, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Eles estavam na pré-lista, estarão de olho nessa convocação agora à tarde, quando os jogadores do Cruzeiro já estão descansando. A noite é dar aquela secada, Palmeiras em casa, Flamengo em casa, Cruzeiro 2 pontos atrás do Flamengo, 2 pontos à frente do Palmeiras, somou a 8ª vitória em 11 jogos, como mandante no Campeonato Brasileiro, Thiago. A informação, repito, Caio Jorge deverá ser convocado pelo Ancelotti. Números impressionantes, né? O artilheiro isolado do campeonato com 15 gols, ele já igualou aos 2 artilheiros da edição passada. O Alejandro jogava pelo Vitória da Bahia, né? O Alejandro Mineiro de Lavras, revelado pelo Galo, também fez 15 gols, só que no ano inteiro, assim como o Yuri Alberto do Corinthians. O Caio Jorge, na 21ª rodada, já tem 15 gols, números espetaculares do KJ.